Hello guys, welcome back to our new class, aula número 12B, ok? A 12B vai falar de uma coisa muito importante que chama condicional. É uma teoria maçante, mas ela é importante para a gente poder entender ali, principalmente na questão da interpretação, né? Para a gente saber o tempo verbal, né? A gente vai ver que cada um tem um tipo específico ali, né? As condicionais, elas têm 5 tipos, nós vamos trabalhar com 3 a princípio, depois a gente vai ver alguns outros mais para frente, ok? Então vamos começar aqui. Então o que é essas condicionais? A gente fala aqui, ó, if clauses. O que são if clauses? Clauses é frases, sentenças. Então a gente vai ter uma parte que vai ser relacionado à parte do if, né? A oração, né? A sentença do if. E a outra parte vai ser a condicional, que a gente vai relacionar com essa parte do if. Então a gente vai ter 2 partes ali na frase trabalhando condicionais. Então eu vou ler aqui para vocês. O que é uma if clause? É uma das formas mais utilizadas para relatar suposições sobre situações ou acontecimentos que não condizem com a realidade, né? Eu tenho alguns momentos que eu vou falar sobre fatos, né, reais, que é na condicional 1, e outros a gente vai falar sobre hipóteses, né, não reais, e a gente vai ver detalhadamente isso depois, né? Entender essas hipóteses pode aumentar consideravelmente suas habilidades de leitura, como eu tinha falado antes, né? E compreensão de texto, até mesmo das informações mais complexas. Então, a gente vai com a gramática fazendo uma amplitude desse conhecimento de vocabulário e através das condicionais também. Beleza? Então vamos lá, entrando aqui, são períodos compostos por 2 orações, como eu falei anteriormente, e essas orações elas são compostas pela parte do if clause e pela oração principal, onde a gente vai ter o verbo principal da frase ali. Então tem um exemplozinho aqui. If I had enough energy today, I would go jogging in the park. Olha a condição aqui. If I had enough energy. Se eu tivesse, hipoteticamente, né? Se eu tivesse energia suficiente hoje, né, eu iria correr no parque. Então, essa relação que a gente está vendo aqui, depois a gente vai ver os tipos, é uma relação hipotética, é uma condição se, né, eu tivesse a energia, eu iria fazer tal coisa. Ok? Beleza? Vamos lá. Tem um exemplo, então, aqui já entrando num texto, num cartoon, né, que vocês vão ver que ele vai estar aplicado muitas vezes, né, num exercício lá de Enem, ou um exercício de federal, ou de outros vestibulares, você vai ver que vai estar inserido dentro desse contexto as condicionais. Ok, eu vou ler aqui então. Woodstock, would you have made a great career pigeon? You could have carried messages back to headquarters. Então tem a historinha aqui do Snoopy, né, conversando com o Woodstock, e ele conta para ele que ele seria um grande carrier pigeon, né, o pombo correio, né? Então ele levaria mensagens lá, né, para o quartel-general ou para o escritório principal, etc. Continuando ali, if you were captured, you would refuse to talk even if you were tortured. E aqui é que está a nossa condicional. Olha lá. If you were captured. Se você fosse capturado. Quando eu falo assim, se você fosse capturado, é uma situação real ou é uma situação hipotética? Hipotética, né? Ele está mencionando se a possibilidade de, né, ele ter sido um pombo correio. Então, se você, nessa condição de pombo correio, fosse capturado, você se recusaria a falar, né? E essa é a condição. Even if you were tortured. Mesmo que se você fosse torturado, né? E a gente sabe que o Woodstock não fala muito, então é uma brincadeirinha aqui que ele fala, né? E aí o Woodstock cai lá. Well, maybe you could talk a little, né? Maybe you could talk a little. Então, aqui está a nossa condicional. E a pergunta aqui, according to Snoopy,
Letra A, Woodstock used to carry messages to the headquarters. Aí presta bem atenção que como a gente está falando numa situação hipotética, ele não é uma situação real. Então quando eu digo assim, Woodstock used to carry, ele costumava fazer tal coisa, eu estou dizendo que ele já fez no passado. Então não é uma situação hipotética, então essa aqui está errada. Letra B, Woodstock could have been a carrier pigeon. Ele poderia ter sido. Isso aqui também é uma condicional, é de terceiro tipo, a gente vai ver depois. Ele poderia ter sido um pombo-correio. É o que o texto fala, porque é uma situação hipotética, né? Ele poderia, né? Porque ele tem habilidade e tal. Então, essa aqui seria a nossa questão correta. Mas vamos ler as outras. Woodstock was brave and didn't talk even when he was tortured. Ele era corajoso e não falava mesmo quando... Então eu estou dizendo que era uma situação, é um fato real. Não, não é um fato real. É hipotético, né? Woodstock could talk a little when he was small. Pode ser que seja verdade, né? Ele poderia falar um pouco quando era menor, né? Pequeno. Mas o texto não diz isso, né? Então é um fato, mas que a gente não sabe se é verdade ou não. Letra E. Woodstock has never been captured by the enemies. Ele nunca foi capturado pelos inimigos. Eu conheço muito da historinha, eu sei que ele nunca foi capturado, mas o texto em si não fala isso. A gente tem que, né, focar no que o texto está pedindo. Então, nesse caso, ficamos mesmo com a opção B, ok? Esse próximo exemplo aqui, eu vou fazer ele bem rapidinho para a gente não perder muito tempo, né? É importante também, né, que a gente faça exercícios e vocês vão fazer todos os exercícios, né, depois na sequência. Texto número 2 fala assim, lá no final, que é a nossa condicional, que vocês vão ter que colocar a opção aqui, né, de qual a correta, diz assim, remember, we agreed that if Santa gave you any salmon, you it, ok? Então, quem já tem ali, né, já estudou um pouquinho de condicional, já dá uma olhadinha no verbo, né, o verbo give, né, que está no passado simples, daí ele pede uma condicional, né, um auxiliar ali diferente. Então, esse casamento ali entre a if clause e o outro lado da oração principal com os auxiliares que a gente vai aprender hoje, né? Então, ali na opção correta seria would, né? Que é o would que vai ficar ali com o passado simples. Então, a nossa resposta aqui, would share, né? Que seria a opção certa. Por que disso aqui? Agora a gente vai entender com detalhezinhos ali nas questões, ok? Então, começando aqui. Falando um pouquinho da if clause, é uma sentença if clause, conditional sentence. Uma sentença condicional é formada por duas orações, como eu falei, né? Ela tem a oração subordinada, que é a parte do if clause, e clause lembra que é frase, sentença, oração, né? Da forma que você quiser interpretar, que apresenta a condição e é geralmente eu falo aqui geralmente introduzida pelo if, porque tem uma outra palavrinha ali que chama whether. Whether também pode ser uma relação com condicional if, né? A mesma coisa, né? Então, prestem atenção, depois a gente fala um pouquinho também sobre isso. E letra B, a oração principal, né, que a gente pode, em alguns casos, chamar, né, em inglês, a gente vai chamar, na verdade, né, não em alguns casos, a gente vai chamar de main clause, né, que mostra o que pode acontecer de acordo com a condição que foi dada anteriormente, ok? Lembra que condicional, ela tem essa relação de condição, né, se alguma coisa acontece, vai ter um efeito na outra parte. A oração com if, que é a parte do if clause, poderá iniciar a sentença ou ser colocada após a oração principal. E eu dei dois exemplos aqui para vocês entenderem como que funciona isso. Às vezes você vai enxergar esse if mais para o final, né, mais para o meio, né, na segunda parte, ou ele vai iniciar essa condição. He will be lucky if he escapes without injury, né?
Ele será sortudo, né? Se escapar sem nenhum machucado. Ou eu posso inverter essa ordem. If he escapes without injury, he will be lucky. A única coisa na parte da escrita que muda um pouquinho é que se eu começo com a condicional, com o if clause no início aqui, eu pontuo com uma vírgula aqui, né, antes da oração ali principal com o verbo auxiliar. Só isso, ok? Mas a ideia, o contexto ali todo, ele permanece da mesma maneira, ok? Não muda absolutamente nada se eu inverter. Dando sequência ali, então, agora a gente vai entrar nos diferentes tipos. Eu falei que a gente vai trabalhar com 3 tipos diferentes, né? Esse primeiro tipo aqui é aquele que trabalha, e a gente vai ver isso, né, com o presente ou o futuro. E ele vai me trazer situações reais, ok? Você vai ver na frase aqui como é que fica. Então, eu tenho aqui, de um lado, nessa if clause, na oração com if, eu tenho o simple present, sempre, no primeiro tipo. E no outro lado, eu tenho o simple future. Qual que é o simple future aqui? O will, ok? Então, nessas frasezinhas do primeiro tipo, eu tenho situações reais com presente simples e com o will. Então, vamos num exemplo aqui. Ó. If you don't hurry, you will miss the train. Se você não se apressar, você vai perder o trem. Ok? Tá vendo que é um fato real? Né? Isso vai acontecer nessa condição se eu não me apressar. Então, essa condicional do tipo 1, ela me representa um fato real. If it rains today, you will get wet. Imagina eu estou saindo na rua, né? Sem nenhum equipamento para proteção de chuva, guarda-chuva, etc., capa. Se chover hoje, eu vou me molhar. Então, é um fato real. Então, a do tipo 1 é aquela que tem simple present, simple future e representa uma situação ou um fato que é real. Beleza? Vamos lá aqui para frente. Aqui na do tipo 1 também eu posso substituir esse futuro aqui, esse will, né, por 2 modais aqui, que é o can e o may. Então, ao invés de eu usar o will lá na oração principal, eu posso substituir. Porém, a ideia muda só um pouquinho assim, né? Então tem que prestar atenção quando eu for aplicar ela numa frase. Porque se eu disser assim, if Federer trains hard, se o Federer treinar duro, né? He will win. Olha lá, vencerá. Isso é um fato. Se ele treinar duro, eu estou dizendo que ele vencerá. If Federer trains hard, he can win. Eu mudei um pouquinho da ideia. Eu não estou dizendo que ele vencerá como um fato real, né? Mas eu estou dizendo ali que ele pode, eventualmente, vencer, né? Pelo fato dele treinar duro. If Federer trains hard, he may win. Talvez vença. Também entra na condição ali, né, que não é 100% fechada, como se eu falasse o will, ok? A ideia muda um pouquinho, mas eu posso substituir o will pelo can e pelo may sem problema nenhum. Vamos lá para frente? Vamos entrar agora nas condições do tipo 2, nas condicionais do tipo 2, ok? Quando que eu uso o condicional do tipo 2? Em qualquer momento, desde que essa situação seja uma situação irreal, né? Diferente do primeiro tipo, que eu vou trabalhar com situações reais, essa de segundo tipo, ela vai me trazer situações que não são reais, né? No caso, eu vou ter condições hipotéticas, né? Eu vou estar imaginando que algo pode acontecer se outra coisa acontecer antes. Então, é uma situação hipotética, ok? Para isso, eu vou precisar usar agora. Lembra que na do tipo 1 eu usei presente simples, simple present. Agora eu vou usar simple past na oração com if, ok? Simple past, daí vai ter que dar uma estudadinha lá no que é o
o Simple Past, quais são as formações dos verbos no Simple Past, né? Pode ser de forma regular, como está aqui rained, terminado com ed, pode ser irregular, como é o caso do verbo go, aqui que está o went, ok? E lá na parte principal, na oração principal, a gente vai usar agora um presente condicional que a gente vai chamar também de would, né? Ele vai dar aquela terminação do português ria no final, né, do verbo. Então eu digo assim: if you went to bed earlier, you would not be so tired. Se você fosse para a cama mais cedo, você não ficaria cansado. Tá vendo? Esse iria lá do final do verbo na segunda oração, lá na oração principal. Outro exemplo aqui: if it rained, you would get wet. Se chovesse, na condição hipotética, né, você se molharia. Diferente da primeira, de novo, vou voltar, né, a ideia. Na primeira, do primeiro tipo, é uma situação real. Aqui a gente está imaginando a situação, por isso que ela é hipotética, ok? Essa é a segunda condicional, ela tem algumas particularidades aqui, isso aqui é bem importante saber também. Já vi questão em prova caindo isso aqui, né, e um errinho ali, né, acaba prejudicando, né, boa parte ali do teu estudo. Então, vamos tentar aqui fixar isso aqui, né? Quando eu tenho o verbo to be na if clause, quando eu tenho o verbo to be, né, verbo was, were no passado, is, am, are no presente, o verbo to be, eu vou sempre, em todas as pessoas, I, he, she, it, we, you, they, vou usar were. Independente, lembra que na terceira pessoa a gente usa no singular was, né? Quando I was, na primeira pessoa do singular também, só que nas condicionais eu não mais uso was, eu vou usar só were para todas as situações, ok? Então eu digo assim: if I were you, se eu fosse você, tá vendo que eu tecnicamente teria que usar o was, né? If I was you, mas eu não uso, né? If I were you, I would go. If she, olha só, if she were my daughter, I would talk to her. Então, nesses casos aqui, nessa particularidade do tipo 2, quando eu uso o verbo to be, eu uso o verbo were para todas as situações aqui. Beleza? Deu para entender? Então, né, qualquer coisa, dá uma lida aí, faz um Google aí, dá uma pesquisada a mais, né, manda um e-mail lá para o teacher perguntando e vamos que vamos. O tipo 2 também, como lá no tipo 1, eu posso usar alguns modais, né? Quais são os modais que eu vou usar, né? O irmão aqui do would, o could, né? Lembra que lá no primeiro tipo, o will, eu usei o can, o would, eu vou usar o could, lá eu usei o may, aqui eu vou usar o might, ok? Então, são esses os modais que eu vou usar. Né? Os exemplos são parecidos lá. If Feather trained hard, he would win. Venceria. Lembra que o would dá essa terminação ria. If Feather trained hard, he could win. Mesma coisa. Eu não botei ali, faltou, né? Ali poderia vencer, né? Poderia vencer. If Feather trained hard, he might win. Talvez vencesse. Então, a ideia muda um pouquinho, né? Ela muda um pouquinho, né? Do venceria, ou para o poderia vencer, ou por talvez vencesse, mas a gente pode usar esses modais para fazer o tipo 2 também, beleza? Última que a gente vai trabalhar aqui, que é a do tipo 3, ela na questão da estrutura é um pouquinho mais complexa, ela também é aquela que não trabalha com situações reais, então são situações ou condições irreais, né, que contraria, digamos assim, a realidade. E
Para a gente estruturar, a gente vai usar agora dois perfeitos aqui. A gente vai usar na if clause, na oração com if, o passado perfeito. E na oração principal, na main clause, a gente vai usar o presente condicional ou perfeito continuous condicional. Então a gente vai ter do lado de cá da frase, se ela iniciar com if, né? Lembra que a gente pode inverter a ordem, a gente vai ter dois verbos, né? A gente vai ter o passado perfeito, né, com o had mais um verbo de particípio, ok? De novo, lembra quando eu falei na outra do tipo 2, a gente vai ter que estudar um pouquinho sobre simple past, né, para entender os verbos. Aqui também a gente vai ter regulares e irregulares, que é o caso, né, daqui de o study, que é regular, é ed. Mas se fosse um verbo irregular, como é o caso lá do verbo get, né, a gente já tem que estruturar e escrever ele de uma forma diferente. Então, né, vai estudar um pouquinho de verbos para tentar entender também essa parte aqui, ok? Então vamos lá. Do lado de cá, past perfect. Verbo do passado perfeito eu tenho had e mais um verbo de particípio, nesse caso o study, que é regular. If you had studied harder, you would have passed the exam. Como que fica essa estrutura no português? Se você tivesse estudado mais, né, mais duro, com mais força, com mais gana, né, você teria passado no exame. Então, olha lá. Essa estrutura aqui do perfeito condicional, would have passed, would have gotten, would have, ela vai estar sempre fixa lá na main clause. O que muda lá é o verbo principal, ele que vai se alterando para dar essa condição ali, para dizer o que é sobre essa condição. Se você tivesse estudado harder, você teria passado no exame. É uma condição real? Não, é uma condição irreal, é uma condicional, né? Irreal. If it had rained, you would have gotten wet. Se tivesse chovido, choveu? Não, é só uma hipótese, uma coisa que não é real. Se tivesse chovido, você teria, you would have gotten wet, você teria se molhado, ok? Essas são as três tipos de condicional, né? Vamos ver uma particularidade aqui do tipo 3. Essa aqui, no caso da main clause, quando eu tenho essas palavrinhas now, tonight, today, né, sobre tempo, né, podemos usar a condicional simples sem aquele verbo a mais ali, né, have. Então fica assim, if you had gone to the party last night, se você tivesse ido à festa na noite passada, you would have met lots of people. Você teria encontrado muitas pessoas. Como fica ali se eu usar o today naquela frase, como está lá? If you had gone to the party last night, se você tivesse ido à festa a noite passada, você teria, you would be tired today. Você estaria cansado hoje. Então, quando eu uso palavrinhas now, tonight, today, eu não preciso usar o verbo have na frase, ok? Só para dizer aí que tem essa particularidade. Como também lá no 1 e no 2, do tipo 3 eu posso usar alguns verbos modais também, né? Aqui eu estou usando would com o have, would have, né? Então eu vou usar o could have e o might have. É o mesmo do tipo 2, os mesmos modais do tipo 2, com o acréscimo, né, do auxiliar aqui, have, na frase, ok? Então fica assim, if you had asked her, she would have helped you. Ela teria te ajudado, se você pedisse, né? Se você, if you had asked her, she could have helped you. Ela poderia ter te ajudado. If you had asked her, she might have helped you. Ela talvez pudesse te ajudar, ok?
Lembra que quando eu uso os modais, muda um pouquinho ali o sentido, né? Mas, como eu falei, pode ser usado normalmente nas frases, ok? Então, fechamos os 3 tipos, né? Um resumo aqui agora dos 3 tipos. Então, eu tenho no tipo 1, né, do lado do if clause, na oração com if, eu tenho presente simples, aqui eu simbolizo aqui com o verbo has, ok? Presente simples. Do lado da outra oração, da oração principal, eu tenho o auxiliar will, né, para representar essa condição, ok, com o presente simples. Então, presente simples, futuro simples. Na do tipo 2, eu tenho passado simples, estou representando com o verbo have também aqui no passado simples, had. Do outro lado, eu tenho o auxiliar would, né, para representar essa condição. Do tipo 3, eu tenho o passado perfeito, né, ficou estranho aqui, mas é isso mesmo, né, had, né, porque eu tenho o verbo had no passado e eu tenho aqui um verbo de particípio. Nesse caso coincidiu de eu estar usando o verbo have, né? He would have gone, e eu tenho 3 verbos lá, né? Auxiliar com have e mais um verbo de particípio, ok? Então tem que só lembrar dessa sequência aqui para não se perder na hora de fazer os exercícios da parte de condicionais, beleza? Última coisinha para a gente fechar essa parte de condicional, a parte teórica, maçante, mas é importante, né? Diz assim, quando eu usar o I e o we, eu posso substituir o would, lá da condicional do tipo 2, né, pelo should, ou eu posso, da condicional do tipo 1, substituir pelo shall, né, o will que eu tenho na frase. Então, o should pode entrar no lugar do would, assim como o shall pode entrar no lugar do will. Beleza? Basicamente isso, as frases não se alteram de significado usando, mas somente para I e we, ok? As outras pessoas da frase, se tiver, daí não pode ser feito essa substituição, né? É uma particularidade do inglês, né? Então só com as pessoas I e we, eu posso substituir o should no lugar do would e o shall no lugar do will, ok? Pessoal, é isso aí. Nas condicionais, são essas de 3 tipos. Se tiverem alguma dúvida, façam lá suas perguntas no chat, no Google Class. Peço para vocês fazerem os exercícios. O da simulação é bem tranquilo. Os de aprimoramento e aprofundamento são um pouquinho mais complexos, porque envolvem textos também. Mas façam os exercícios, tirem suas dúvidas lá com a gente e see you next time. Ok? Bye!